E se você tem esse tipo de amigo, dá um jeito de tirar da sua vida agora, porque essa pessoa tá te impedindo de crescer. Fala pessoal, aqui quem fala é o Wilson Pereira e nesse vídeo eu vou te passar os 6 tipos de amigos que você deve ter no seu ciclo de amizade que vão te fazer enriquecer. E se você ainda não tem esse tipo de amigo, pode ficar tranquilo que na medida que você for crescendo, você for conquistando suas coisas, você vai atrair esse tipo de pessoa. E a primeira delas é o amigo fora da caixa. São aquelas pessoas que fazem o que todo mundo faz, pensa como todo mundo pensa, porém elas têm um diferencial. Elas são completamente inconformadas com os padrões. Elas sempre estão procurando coisas novas, procurando inovar ali naquilo que ela faz, entendeu? Trazer coisas novas de outros nichos. Essa pessoa ali, ela não tá conformada com a Matrix, ela tá sempre buscando coisas novas, sempre tá buscando pensar bem além. E o segundo tipo de amigo são aquelas pessoas empreendedoras. Cara, essas pessoas são ótimos executores, elas estudam, elas planejam e colocam a mão na massa. E por que é tão importante você ter esse tipo de amigo por perto? Porque uma das maiores fraquezas do ser humano é procrastinar, é deixar as coisas para depois. E quando você tem esse tipo de amigo perto de você, para te inspirar, entendeu? Para te motivar ali, cara, fica muito mais fácil de você ser mais ali constante nas coisas que você quer fazer e não deixar a procrastinação te pegar. Essas pessoas também estimulam novas coisas, você investir naquilo que você acredita, elas têm o dom de puxar você para aquilo que você acredita, você executar aquilo ali que você acredita. Se você quer ser médico, quer montar um negócio, você pode ter certeza que essa pessoa vai te apoiar aí com todas as forças, vai querer ver você evoluindo nisso, correndo atrás e de fato executando ali para dar certo. E o terceiro amigo são aquelas pessoas espirituais. Ah, Wilson, mas há uma penada e tal, meu Deus do céu, o que é isso? Não, presta atenção, não tem nada a ver com isso. Existem pessoas que se conectam com Deus com mais facilidade, ou com o universo, seja lá como você chama. E geralmente essas pessoas que se conectam com Deus, elas têm uma energia diferente. Essas pessoas vibram uma energia diferente. Quando você está perto desse tipo de pessoa, você sente uma energia mais leve, você se sente acolhido, se sente bem mesmo. É bem difícil de explicar. E existem as pessoas que são espirituais e existem as pessoas que são religiosas, que seguem ali a religião bem na risca. E as pessoas que são espirituais são as pessoas que querem se conectar com Deus. Quando você está perto desse tipo de pessoa, você sente uma vibe ali melhor, você se conecta com seu propósito maior. Inclusive, esse tipo de pessoa faz parte dos pilares que a gente tem que evoluir na vida, né? Que é o espiritual, o mental, o físico, o relacionamento e o financeiro. E você ter esse tipo de pessoa por perto vai te ajudar ali a você se conectar com o seu propósito maior. E é fundamental que você tenha esse tipo de pessoa perto de você. E o quarto amigo são aquelas pessoas criativas. A criatividade é como um músculo, você tem que ir ali exercitando ele para você conseguir lidar melhor com os desafios, você fazer uma publicidade de marketing. É fundamental ter esse tipo de amigo por perto, porque ele vai te ajudar também a lidar com os desafios ali do dia a dia de forma mais criativa, porque se ao seu redor tá cheio de amigos que não são criativos, não são fora da caixa e não quer se tornar nenhum desses tipos de amigos e não quer crescer, você é a média das pessoas que mais convive. Então pode não ser agora, mas no longo prazo você vai modelando essas pessoas. Então se você tem esse tipo de amigo, dá um jeito de tirar da sua vida agora, porque essas pessoas estão te impedindo de crescer. É que nem você tá em um estado, Minas, por exemplo, com o passar do tempo,
você vai estar falando aí, uai, sou, trem, é inevitável. E o quinto amigo são aquelas pessoas curiosas. Esse tipo de pessoa adora ir mais a fundo no conhecimento. E elas têm um prazer de saber coisas novas, de buscar por coisas novas. E quando você está convivendo com esse tipo de pessoa, elas vão te contagiar de qualquer forma. Quando a gente é criança, todos nós somos curiosos. Mas na medida que vai passando o tempo, vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa curiosidade. Isso acontece porque o pai e a mãe começam a cortar. A criança que é curiosa, normalmente ela é mais bagunceira. E as pessoas que são mais curiosas, é as que têm mais probabilidade de dominar o mundo. Quando a gente é criança, os pais cortam isso, porque geralmente as crianças mais curiosas, elas erram muito. E aí, para o pai não ficar em cima ali da criança, ele resolve cortar esse tipo de coisa. Porque toda vez que você tentar algo novo, você vai errar. Muitas pessoas poderiam ser muito na sua profissão, porém tiveram essa curiosidade cortada. E quando foi crescendo, não teve esse estímulo de voltar a exercitar a curiosidade. E aí, com isso, ele vai cada vez menos ali ficando curioso em testar as coisas. Então é por isso que é tão fundamental você ter amigos curiosos perto de você. E antes de eu te falar qual que é o sexto amigo, se você está gostando desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que toda semana tem vídeos como esse. Porque para mim é muito importante que você faça isso para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E o sexto e último amigo são aquelas pessoas resilientes, que não desistem de jeito nenhum. Elas colocam a meta ali, o objetivo, e faça chuva, faça sol, essa pessoa vai ser resiliente ali para executar essas metas e esses objetivos. É muito comum a gente ver esse tipo de pessoa na academia, né? A pessoa quer ter um shape ali mais da hora, e aí ela vai treinando ali, resiliente, para chegar naquele objetivo para ter um corpo ali da hora. Então essas pessoas são fundamentais para ter por perto. E eu vou deixar uma playlist no final desse vídeo que vai te ajudar muito como pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.